Ok. Então, pessoal, boa tarde, né? Vamos fazer a nossa primeira reunião da Aliança do ano, né, de 2026. Eu não sei se todos aqui se conhecem, mas eu acho que a gente podia fazer uma rodada de apresentações rápidas, né, para a gente afinar aqui. Se alguém ainda não me conhece, eu sou Magela, sou do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, e fui indicado aí como coordenador nacional da Aliança e conduzido então essa primeira reunião. Isso, alguém quer falar agora, por favor? Então, vou falar de uma vez. Eu sou o Múcio Figueiredo, eu fui trazido para cá pelo Magela. A gente tem algumas parcerias, se tornou um grande amigo nos últimos anos. Temos algumas parcerias já juntos, né? E Magela me trouxe para esse universo da conservação e foi a melhor coisa que ele poderia ter feito por mim. Eu gosto muito e me sinto muito à vontade. Né? Conheci pessoas novas aqui, o Vanderlei, o Cláudio, e ter contato com todos vocês que estão aqui, Yasmin, a Helena, todo mundo, uma lista de pessoas, né, que eu assim, não tinha contato e passei a ter. Então, o meu interesse é esse, interesse ligado às questões ligadas à conservação. Eu sou geógrafo, sou professor na Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, e estamos aí mais para aprender com vocês, sempre aprendendo. É isso. Bom, boa tarde, eu sou Obrigado, Lúcio. Cláudio Maretti, sou um pesquisador sem vínculo oficial com nenhuma instituição, além de consultor e voluntário. Eu fiz aí um doutorado, minha profissão não interessa muito, fiz um doutorado em Geografia Humana, já há 20 anos, e recentemente terminei um pós-doutorado em Conservação Colaborativa com a professora Sueli Ângelo Furlan, e aí a gente montou um grupo de pesquisa sobre conservação colaborativa e áreas protegidas e conservadas. E a partir desse grupo de pesquisa, junto com o GAP, liderado pelo professor Magela Salvio, a gente então propôs essa aliança que hoje nós estamos aqui reunidos. Nós decidimos há pouco tempo atrás que eu então colaboraria com o professor Magela como coordenador adjunto nível nacional. Previsão é ir até o final do ano que vem. Estou agora, da parte acadêmica, tentando montar uma nova proposta de pós-doutorado ligado a formação, um processo formativo estratégico com comunidades tradicionais, especialmente voltado para a questão, por exemplo, de assumir papel em reservas extrativistas. A gente tem aí conversado com alguns parceiros, talvez a gente apresente coisas no SAPIS, mas a ideia é fazer uma coisa com a universidade, de novo aí conversando com a professora Sueli, mas através do Programa de Ciência Ambiental da USP, e essa pode ser o meu novo vínculo. Também, Miguel, recebi uma demanda através da Universidade Federal de Alagoas, por meio do colega que é professor da Escola de Engenharia lá do Vale do Paraíba, da USP, esqueci o nome agora, da cidade, desculpa, para contribuir aí numa política nacional de áreas verdes e azuis urbanas e periurbanas. Fiz a proposta, mas provavelmente não vou ter vínculo universitário, já que eu estou negociando esse pós-doc com a professora Sueli, então talvez eu seja contratado da universidade como CNPJ. Câmbio. Obrigado, Marete, Vanderlei, pois não? Sou Vanderlei, sou professor também no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Barbacena.
Sou vice-presidente da ONG Grupo Brasil Verde, também pesquisador no GAP, com Magela, Marete e muitos outros pesquisadores, Múcio. Entrei na Aliança também porque me identifiquei muito com a proposta, né? Acho que um caminho muito importante que está sendo construído aí, né? E essa parceria, então acho muito interessante para a gente que está na academia e também trabalha com consultoria, trabalha com povos tradicionais. A Aliança é um caminho, um espaço, um instrumento, uma ferramenta, né? São várias coisas que aí estão sendo construídas. Então, também a gente está pensando aqui algumas propostas aqui do GAP, do Grupo Brasil Verde para o SAPIS, que a gente pretende apresentar hoje. É isso. Obrigado, Vanderlei. Helena? Oi, pessoal, vocês me escutam? Não sei se vocês me Sim. escutam muito bem. Eu estou aqui no terraço do trabalho, então deve estar com um pouco de barulho, mas eu sou a Helena Antunes, sou geógrafa formada pela Universidade de São Paulo, conheci o professor Cláudio no último SAPIS, na última edição, através da professora Sueli Furlan. Atualmente estou terminando um trabalho sobre conservação de áreas protegidas, principalmente em reservas de habitat do Mico-Leão Dourado, que fica no Rio de Janeiro, né? Esse foi o meu trabalho de pesquisa agora concluído no final do último ano. E estou caminhando em uma pesquisa de mestrado que é relacionada à evolução das RPPNs no Brasil a partir do sistema SNUC. Estou construindo ainda um pouco essa ideia, esse projeto junto com a professora Sueli. A gente está pensando em como levar isso para o programa de pós-graduação da Geografia da USP. E como eu já tinha participado antes do SAPIS, entre outras milhares de atividades que eu vi com a professora Sueli, acabei entrando na Aliança e, enfim, já fazendo o que eu gosto muito de fazer. E agora que estamos começando essa construção do SAPIS da próxima edição, achei que ia ser muito interessante, muito importante participar com vocês, tanto para a gente construir uma coisa bem bonita, como foi o último, quanto para agregar enfim, no meu caminhar acadêmico aí. Mas é isso, gente. Obrigado, Helena. Yasmin, quer falar, por favor? Boa tarde, sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou Yasmin, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu já fazia parte do grupo liderado pelo Cláudio, pela professora Sueli, de conservação colaborativa. Também faço parte do grupo liderado pelo Guilherme Issa, que está aqui também na Aliança, né, que é o Observatório das APAs, e do grupo liderado pela Camila Rodrigues, que também faz parte da Aliança, que é o OPAP. Bom, faço parte há muitos anos dos grupos da professora Marta Irving, com quem eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doc, estou com ela aí há mais de 10 anos, e acho que é isso. Estou também à disposição para colaborar aqui. Obrigado, Yasmin. Miguel, por favor. A gente está se apresentando, Miguel, porque eventualmente algumas pessoas podem não se conhecer. Ah, bom. Bom, é Miguel Vomber, sou arquiteto urbanista, mestrado em planejamento urbano, aposentado do Ministério do Meio Ambiente em 2017, mas trabalhei 33 anos com unidades de conservação, na SEMA, IBAMA e CEMIBio, fui gestor, ajudei a criar unidades, enfim, em vários biomas aí do Brasil. E sou com muito prazer aí, né? Muita honra aí ser um dos fundadores também aí da Aliança e participando aí das discussões e tal, colaborando aí modestamente aí com a nossa experiência aí na área. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito bem. Pessoal, então, obrigado pela presença, né? Eu acho que a gente tem algumas pautas, tentar ser objetivo para a gente avançar, né? A primeira coisa que eu queria ver com vocês é assim, nós finalizamos o que nós estamos chamando de Carta de Princípios e de Fundação da Aliança, no final, em dezembro do ano passado, segundo o calendário que nós tínhamos estabelecido,
E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo final da carta, se está todo mundo conhece, está ciente, né? Ou se a gente precisa ajustar alguma coisa. Enfim, tem alguma dúvida a esse respeito? Tá tudo certo para vocês? Ô, Magela, Pois não. não, é só. Para mim tá tudo bem, mas eu acho que você tem que ter uma estratégia. Não sei se é o que é, montar uma estratégia, alguma coisa. Sabe? Não sei se isso tem. Se isso também tem solução, né? Fazer mais gente participar, né? Porque nós estamos em poucas aqui, né? Não, inclusive hoje a gente vai discutir a aprovação de mais um grupo de pesquisa. Então, claro que a gente entrou num período meio complicado, né? Nós É, finalizamos nosso 2025 no final de dezembro, né? Já no próximo dia 20 de dezembro, e agora a gente está retomando, já tem alguns interesses, né? Já temos aqui uma carta de pedido de adesão que a gente precisa aprovar ou não. Mas, enfim, vamos avançar nisso aí, Miguel. Agora, só com relação à carta, está tudo certo? Tá tudo O Múcio certo, quer falar? Magela, tudo tranquilo. Eu li, né, o que foi, tudo foi discutido, tudo ficou bem contemplado lá, tudo que foi nós fizemos ano passado, vamos dizer assim, né? Então acho que não tem problema não, viu? Assim, só para esclarecer, né? Algumas pessoas preferiram aderir como membros associados, como pesquisadores, né? Outros grupos formalmente aderiram aí como grupos de pesquisa de fato, né? Então, de qualquer maneira, pessoal, se alguém precisar do conteúdo da carta, a gente posta de novo lá no grupo ou divulga aí para vocês, né? Helena, por favor. Eu acho que eu não tive acesso a essa carta. Se vocês puderem encaminhar de novo para mim, ia ser perfeito, por favor. Eu posso colocar no grupo de WhatsApp, Helena, você captura por lá? Ok, então eu vou reenviar a carta. E aí é isso, né, pessoal? Precisando de algum ajuste, a gente pode discutir isso em eventuais reuniões. Então, ok. Outra questão que eu gostaria de tratar com vocês é que, eu não sei se vocês acompanharam, eu tive a ideia de discutir com o Cláudio gostou e apoiou também, trazer para vocês a ideia de fazermos uma espécie de retrospectiva do evento que nós fizemos ano passado, né, com o ICMBio, né? Obviamente, não, a gente está usando um mecanismo de inteligência artificial e a proposta é a gente publicar um pequeno infográfico e um vídeo resumo gerado por inteligência artificial de cada um dos encontros que nós tivemos no ano passado, né? É claro, né, como vocês viram no primeiro que a gente gerou, acaba aparecendo um erro ou outro, né, mas e aí eu não tenho controle sobre isso, né, mas acho que é uma forma de nós mantermos a aliança, vamos dizer assim, ativa, pelo menos até o nosso próximo evento, né, que a gente precisa também discutir hoje, já temos aí pelo menos uma proposta, né, de como avançarmos. Então, nós publicamos um geral do evento, né, do que é a aliança e tal. Publicamos um também da primeira debate com o Mauro Pires, e a ideia é toda quarta-feira, até completarmos 10 semanas, nós publicarmos um vídeo resumo e um infográfico de cada evento, né? Então, amanhã, por exemplo, já publicaremos da palestra do debate com a Carla Guaitanelli sobre concessões. Eu acho que ficou bem legal, assim, que a gente conseguiu gerar, e é uma forma... E aí é interessante que todo mundo se insira nesse processo de divulgação desse material, né? Porque é uma forma da aliança. Eu acho que dentro do que o Miguel falou, né, para que a gente possa atrair novas pessoas, nós temos que popularizar cada vez mais a aliança e torná-la mais visível, né? Só para
para informar vocês, a partir do primeiro vídeo que nós publicamos sobre a aliança, deu uma repercussão muito bacana. Assim, eu recebi muitos contatos, muita gente. Eu estava numa viagem, num curso de campo, não pude dar 100% de atenção a todos os contatos que eu tive, mas foi uma repercussão extremamente positiva, mostrando que essa é uma estratégia que a gente pode avançar para manter a aliança presente aí. Pois não, Helena? Você levantou a Eu mão? esqueci de abaixar a mão, perdão. Ah, tá ok. Não, então tá certo. Então, pessoal, só para dizer isso para vocês, amanhã nós vamos publicar o terceiro material, então, né, que é com relação ao segundo encontro, o segundo debate, que foi com a Carla Guaitamé. E aí eu peço a vocês, dentro do possível, né, de ajudar na divulgação desse material. Alguma questão ou comentário a respeito disso, não? Tudo bem para vocês? Tudo certo? Pois não, Cláudio? Não, só para parabenizar, né? Eu acho que eu mesmo dialoguei bastante com Magela sobre a qualidade do material e acho que sempre tem algum problema, sempre a gente gostaria mais de um jeito, mais de outro, mas quando a gente faz e quando a gente contrata, essas coisas também acontecem. Então, assim, eu acho que as pessoas voltem para ver 1 hora, 2 horas, 3 horas de apresentação, debate, diálogo, é o melhor, mas para divulgar, ser conhecido e movimentar, e até para estimular que as pessoas voltem, esses mini vídeos têm uma função muito interessante. E os infográficos ainda mais, né? Porque logo de cara ele já chama atenção para o conteúdo, etc. Então, primeiro, mostra o que a gente está fazendo, ou fez, né, o ano passado, e vamos continuar agora. E segundo, estimula a busca da fonte original, né? Então, eu achei muito positivo, queria registrar isso e agradecer ao Magela por essa iniciativa e essa capacidade. Obrigado, Cláudio. Eu acho que nós estamos melhorando, assim, porque, é claro, a inteligência artificial faz tudo, mas nós damos ali as diretrizes e tal. Mas é isso, eu acho que vai ser uma oportunidade, são videozinhos de 5 minutos, no máximo 6, esse que nós vamos publicar amanhã, eu achei que ficou bem mais interessante, até porque no do Mauro, por exemplo, eu tive que um trabalho muito maior, porque como teve a apresentação, né, eu tive que separar a apresentação da palestra em si do Mauro, porque a inteligência artificial, que é muito inteligente, só pegou a fala do Marete o tempo inteiro. Claro, né? Isso faz sentido. Mas aí a gente readequou e acabou conseguindo. Agora, no da Carla, por exemplo, foi muito focado na palestra, ficou bem legal. Não sei se o Múcio quer falar alguma coisa, Múcio. Eu penso assim também, que sempre que a gente se reúne e faz as ações todas, tanto lá no GAP especificamente, quanto agora na Aliança, eu vejo assim que a gente podia, de alguma maneira, canalizar tudo isso para publicações. A gente tem a revista O Eco, né, mas é de divulgação, né, jornalística, né, mas pensar mesmo em algo mais acadêmico, propriamente dito, né, algo mais denso, transformar todas essas experiências em algo mais denso, algo que seja um livro aí, mais curtinho, ou mesmo uma nota técnica, e talvez até paper, né? Mas a registrar isso de uma maneira assim, mais técnica, porque a gente, por enquanto, a gente ainda está nessa esfera da divulgação, da conversa, né? Que é muito importante, a aproximação entre as pessoas, entre as esferas todas que a gente está fazendo, mas acredito que também, ao mesmo tempo, registrar isso de uma maneira mais técnica, né? Do que vocês acham disso? Cláudio, quer falar, Cláudio? Por favor. Eu estou totalmente de acordo, Múcio, o professor Figueiredo. Eu incluí essa proposta lá nos acordos iniciais, mas a verdade é que até agora ninguém ainda
conseguiu tomar a liderança para fazer. Então, eu acho que são coisas diferentes e complementares que merecem toda a atenção. Uma aliança das ciências, eu acho que tem que avançar nas publicações, sim. Essa série no ECO, ela é um pouco independente dos diálogos, né, que a gente fez com o ICMBio em 2025. Mas eu acho que, seja juntando várias iniciativas, seja falando especificamente sobre um ou mais dos temas que foram tratados no diálogo do ano passado, acho que a gente podia, sim, avançar. E aí, eu também, quer dizer, eu que estou liderando essa proposta das publicações sistemáticas para o ECO como um processo até o final de 2027, ou até setembro de 2027, a gente pode incluir temas e aproveitar coisas que foram discutidas nos diálogos, e a gente está aberto, estamos aí um mês atrasado, ou seja, publicamos em dezembro, não publicamos nada em janeiro, mas já tem uns 2 artigos, o Angela está preparando um, eu estou preparando outro para o ECO. E a gente pode, obviamente, fazer coisas sobre o conteúdo que foi discutido nos diálogos. Mas isso não é concorrente, não é impeditivo para a proposta que o professor Figueiredo apresentou, que é avançar com aquele conteúdo interessante e pensar em publicações. Eu diria, talvez a gente pudesse começar mais modesto com artigos, né? Mas se a gente tiver alguém que tenha a proposta de um livro, a gente pode apreciar, sem dúvida nenhuma. Eu queria apoiar e dizer que eu pensei nisso desde o início, eu e Magela falamos com isso, falamos com os colegas do ICMBio, mas a gente é que teria que puxar, não seria o ICMBio. E aí, da nossa parte, ainda não temos ninguém puxando isso. Se você quiser começar, eu acho que podia ser uma ideia boa. Múcio, está desligado seu microfone, Múcio. Está desligado. Sim, desculpem. Retomando. Acredito que com os parceiros, né, porque você sozinho não é nem aconselhável, né, você lidar com isso sozinho, porque é preciso dialogar com outras pessoas, questões de ordem técnica e questões de formatação e etc. É sempre bom ouvir mais de um. Então, teria aí umas 3 pessoas, eu e mais uns 2 colegas, 2 colegas, a gente poderia, sim, começar a fazer isso. Então, refletir sobre isso, ler, estudar todo o material que foi produzido e tentar começar em cima daquilo que foi produzido ano passado, criar outras perspectivas e trazer bibliografia, o suporte, né, no caso bibliográfico, e criar densidade nessa discussão toda. Acredito que dá para fazer um esforço, obviamente, né, e à medida que a gente vai pedindo contribuições, mas acredito que com uma equipe inicial de 3 pessoas já dê para a gente conseguir ir, digamos assim, formatando algo mais definitivo e dando densidade, por causa do suporte bibliográfico. Acredito que é o que mais nos vai tomar tempo, porque exige estudo, buscar a bibliografia, correlacionar com os assuntos que estavam sendo discutidos, e aí começar a escrever isso, né? Montar lá no Google Docs, algum outro banco, e montando o texto, e assim, no final, sair um artigo lá, 20 páginas, saiu um artigo, a gente escolhe uma revista e envia. Agora, eu preciso de gente, de colegas, né? Para a gente fazer um núcleo para cuidar disso. É isso, né? Desde o início, o Cláudio trouxe essa perspectiva, né? Nós tínhamos, inclusive, a ambição de termos, talvez no final, um artigo, uma produção acadêmica dos temas discutidos no diálogo, mas isso envolve vários caminhos, né? Um deles é esse processo de alguém liderando e formando essa equipe, outro é a própria participação de quem contribuiu com as palestras, porque, afinal de contas, o pessoal do CMB deveria, pelo menos, ser convidado a contribuir com esse texto, né, com esse trabalho. Então, acho que é, sim, um objetivo nosso, uma função, vamos dizer, nossa também. E eu, talvez, moço, sugeriria, se você puder tentar puxar isso aí, talvez lá no grupo de WhatsApp, você colocar
uma proposta, uma ideia, e ver quem aceita aderir, e isso pode seguir como um processo nosso de 2026, né? Sim, Eu estou à disposição para ajudar, eu quero, gosto, só não tenho condições, de fato, de liderar esse processo nesse momento. tudo bem. Mas se você colocar lá no grupo, coloca mais ou menos a ideia que nós conversamos aqui, e quem sabe a gente tem adesões lá no grupo, e aí forma-se um grupo que pode, inclusive, começar a se reunir em paralelo e discutir isso. Podemos caminhar dessa forma? Sim, sim. Só para concluir aqui e recapitular, então seria pegar as palestras, obviamente o autor da palestra naquele momento, né? Ele participaria, ele seria um autor, talvez o autor principal, porque o tema seria o tema principal do artigo seria exatamente a palestra que foi dada. A gente ia trabalhar em cima de buscar suporte bibliográfico, né, criar densidade bibliográfica sobre aquele assunto que foi falado ali. Então, com isso, montar então dessa maneira e pedir ajuda dos colegas, sempre considerando, portanto, o autor da palestra. Eu Só também isso. acho. A gente teria que talvez fazer o convite para ver se a pessoa vai aceitar, né, essa proposta. E aí eu posso ficar por conta disso, a partir do momento que a gente estabelecer as estratégias. Pois não, Beleza. Cláudio? Só acrescentar, eu acho que também a gente teve os debatedores, né? E eles podem ser potenciais pessoas a serem convidadas. Acho que esse papel, se o Múcio aceitar, de ele mais duas pessoas, por exemplo, seria fazer uma primeira triagem, talvez, entre as palestras feitas, ver aquelas que têm mais potencial, ver os debates, se eles têm possibilidade, e talvez indicar para cada um dos, vamos supor que comece com 3 temas, ou 4 dos 10, né, já seria bastante, né? Pode ser combinação, por exemplo, teve 2 ou 3 que falaram de visitação, umas 2, pelo menos, que falaram de emergência e tal. E aí, se sendo um tema que eu tenha condições, tenha colaborado, ou que eu tenha condições de colaborar, conta comigo. Mas acho que uma liderança mais acadêmica, quem está mais acostumado a escrever artigos e tal, já selecionando, propondo tema, pessoa, seria um caminho para fazer acontecer, né? Por exemplo, para escrever esses artigos de divulgação, como no Eco, eu tenho facilidade, algo que eu estou mais tranquilo, tal, eu vou tocar essa liderança aí e vou convidar as pessoas. Já combinei um pouco que eu não vou ficar convidando 50 pessoas, né? Mas agora, cada tema que as pessoas propuseram lá, já tem 2 ou 3 interessados, a gente levanta mais 2 ou 3 pessoas e convida conforme uma coisa mais dirigida. Então, acho que é uma sugestão de como coordenar, selecionar, priorizar e coordenar esses contatos e esses temas. Eu fico à disposição naquilo que acharem que eu posso contribuir, né? Helena, por favor. Perfeitamente, perfeitamente. Então, gente, eu não consegui assistir todas as palestras que aconteceram no ano passado. Eu fiquei inteirada, assim, sobre como as coisas estavam acontecendo, como as coisas vinham se dirigindo. Eu me coloco à disposição, então, para, se vocês precisarem de alguma coisa mais operacional também, de agregar as informações. Eu não sei se vocês estão escutando bem, a internet está meio. Tá dando certo? Tá. Fica um pouco nessa parte de agregar as informações, se vocês precisarem. Acho que ia ser interessante a gente fazer talvez um grupo à parte, no WhatsApp, talvez, mas algum lugar de contato para a gente conseguir ir se comunicando do que vocês acham que precisa acontecer. Mas eu me coloco à disposição também, tá? Aí, se vocês precisarem enfim, do meu contato, eu estou no grupo, mas também posso escrever aqui meu e-mail, se vocês precisarem, tá? Então, eu acho que o Sidney está chegando aí. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que o Múcio pode propor isso lá no grupo. A gente tem a adesão da Helena, também está à disposição para ajudar. E colocamos lá, se alguém mais quiser, né, contribuir, e aí esse grupo começa a se reunir em paralelo aí. Pode ser assim? Sim.
A ideia da Helena foi ótima. A gente cria um grupo à parte, né, para discutir essa questão das possibilidades de transformar isso em artigos. A ideia do Marete foi excelente, fazer uma triagem, né? Nem tudo vai dar no primeiro momento ser possível, né? E fico já agradecido, né, pela Helena e pelo Cláudio, né, que já se dispuseram. A gente pode ir conversando, sim. Então, a gente vai montar esse grupinho separado, né, para a gente trocar umas ideias depois e o que vamos fazer de dever de casa e coisas assim. Tá bom assim? Só não deixa de abrir essa oportunidade para o pessoal do grupo do WhatsApp, né? Porque Sim, pode ser claro. algumas pessoas. No grupo Vanderlei, Aliança. no grupo da Aliança. Beleza. No grupo nosso da Aliança, né? Da organização. Vanderlei, passar a palavra para você, só dar as boas-vindas ao Sidão aí também, que chegou agora. Não, seja bem-vindo à reunião. Mas vai lá, Vanderlei. Não, eu só me colocando à disposição também, porque eu acho que é importante essa força-tarefa, que são vários temas, né? E eu acho que são vários temas, e o importante é que essas pessoas, eu acho que reafirma aí que vocês colocaram, quem palestrou, quem esteve presente ali, que tenham essa interação com o tema, seja participando, sabe? Seja porque, como são muitos temas, é difícil a gente dominar todos e ter um referencial sobre todos, né? Então, acho que a gente pode, no grupo, separar em grupos para cada tema aí, acho que seria muito interessante, e acho que daria mais celeridade e também as pessoas ficariam mais confortáveis para trabalhar naquilo que tem já, né? Sua estrada, seu caminho. Mas eu estou também à disposição também para participar, já me coloco aí. Eu estou entendendo que o papel dessa coordenação é mais de encontrar um padrão, um arranjo, né? E que necessariamente o palestrante e os debatedores serão convidados para cada um desses temas, né? E aí essa coordenação não precisa ser de tantas pessoas. Eu acho que a gente precisa encontrar um padrão, mais ou menos, de como a gente vai tratar isso, né? E fazer também e aí, né, alguns temas específicos, algumas pessoas envolvidas. Eu acho que é isso, estamos bem caminhados, né? Eu acho que é por aí, mas fala, Múcio. Um modelo assim que a gente vê nas revistas, as revistas científicas, é criar um volume especial. Então, cria um volume especial temático. Na verdade, é um volume temático. É um volume especial, mas, na verdade, é um volume temático. Então, as revistas têm feito isso com muita frequência. Cria-se um volume temático e você vai... aquele volume fica aberto ali. E as pessoas, no caso, vão enviando artigos daquele tema específico e aquele volume vai sendo publicado aos poucos. Então, sai um primeiro artigo, sai um segundo, mas o volume temático, com aquele tema específico da revista, está lá aberto. E aí, ao longo dos meses, vai incluindo artigos. E a revista do PPGeog, aqui da UFSJ, o programa de pós-graduação em Geografia, do qual eu faço parte, a revista, no último Qualis, que saiu agora, o 24, 27, salvo engano, ela tornou a 4 em várias áreas, inclusive ciências ambientais. Então, antes ela estava restrita a algumas áreas específicas, agora não, ela é A4 em várias áreas, acho que 14 áreas diferentes, e a área mãe continua sendo geografia, mas ela é A4, inclusive em ciências ambientais. Então, a nossa revista, a gente pode colocar ela à disposição para a gente criar esse volume, né? Esse volume temático, e acrescentando esses artigos nessa revista. É uma possibilidade. Eu ia falar isso, na verdade, você me antecipou, né? Eu acho que a gente pode, se você conversar já com o editor, avançar nesse aspecto. E aí nós podemos fazer esse trabalho aí, ou de 10 artigos, ou de sei lá quantos artigos, discutir com o Arlon, que é o editor, né? Ele é o editor assistente, o editor-chefe é o professor Leonardo, e que atualmente é o coordenador de pós. Mas Então, ele, de certa forma, o que interessa é o editor assistente, é o editor que operacionaliza o negócio, e é o Arlon.
entendeu? Então, eu acho que nós já temos uma primeira experiência com ele, né? Acho que é muito Sim, legal. Acho que isso. podemos avançar. E muito boa essa notícia aí do, da Da ciência ambiental, ampliação, né, da ampliação. Muito boa, muito ampliação boa. do A4 aí, que foi para várias áreas, são mais de uma dezena agora. Então, então estamos encaminhados, né? O Múcio vai colocar lá, a Helena e o Vanderlei colocaram à disposição, eu também. Eu acho que o trabalho dessa coordenação é caminhar com esse diálogo, talvez com a Território Terros, que é a revista, Terra. todo mundo acordar. E eu acho que essa é uma boa estratégia, Cláudio. Não sei se você acha de termos uma edição especial da revista, que é a 4, está aí no extrato A, né? Então seria legal, eu acho. E aí, com essa perspectiva de convidar os palestrantes e os debatedores e quem mais se sentir à vontade para contribuir com o tema, né? Acho que é bem legal. Então, perfeito. Temos aí já uma ação para 2026. Né? Isso. Pessoal, bom, o Sidão falou que está acompanhando a gente aí, está com dificuldade de acesso, mas está acompanhando tudo. Lembrando que a reunião está sendo gravada, pessoal, depois a gente pode resgatar essas informações. Um outro tema que eu queria trazer para vocês, bem rápido também, nós, pela nossa carta de fundação, para novas adesões, a gente deve receber uma solicitação, né, a partir de um grupo de pesquisa ou de um possível membro associado, e nós devemos aprovar ou não a adesão desse grupo, né? Então, nós recebemos aqui uma carta de proposta de adesão do herbário da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi encaminhada pela, pela professora curadora do herbário, a doutora Ana Angélica Monteiro de Barros, que gostaria de ver o herbário como parte da aliança. Eu não sei se é necessário ler a carta ficou um pouco grande, mas eu compartilhei inicialmente com o Cláudio, que é o coordenador nacional associado aí, adjunto, e a gente entende que o herbário, né, contempla aí dentro da perspectiva dos grupos de pesquisa. Como é a nossa primeira proposta também, eu acho que nós podíamos discutir juntos essa melhor forma de encaminhamento, mas se vocês acharem necessário, eu posso colocar a carta lá no grupo de WhatsApp e fazer talvez uma enquete de aprovação, ou a gente já aprova aqui. Eu não sei o que vocês acham que é a melhor forma de encaminhamento, serve aí, inclusive, de aprendizado, de modelo para a gente ter novas adesões no futuro. Alguém tem alguma sugestão de como encaminhamos isso? Ó, acredito que a participação assim maior seria mais indicada, né? Então, como nós estamos aqui em minoria nesse momento, e colocar isso pelo menos lá no grupo Aliança, está mais ampliado lá, né? Aí teria uma participação maior. Eu achava melhor fazer dessa forma. Cláudio, por favor. Então, por princípio, até como a gente discutiu, sobretudo Pagela e eu, e depois a gente passou por uma reunião destas, a gente tem interesse em associar algo que seja como grupos de pesquisa, laboratórios, ou seja, grupos relativamente com a relativa autonomia, não da instituição, a universidade, mas de atuar nesse âmbito que nós estamos promovendo, ou seja, fazer diálogos, fazer publicações, etc. e tal. Eu acho que, nesse sentido, preenche o critério, né? Dois, eu acho que o tema é as ciências contribuindo para as áreas protegidas e conservadas e entendendo que tem interesse da gente fazer mais do que está fazendo hoje, né, a partir desse diálogo. Eu acho que está expresso na carta. Então, eu não vejo nenhum critério contrário, né? Se precisasse esclarecer alguma coisa, eu, digamos, faria esse diálogo, mas pelo que eu li, Magela pode confirmar, talvez,
me parece que atende. Foi isso a minha reação preliminar para a gente trazer esse tema para cá. Então, eu acho que avisar no grupo é positivo, mas eu não vejo assim a necessidade de uma enquete. Talvez para atender a preocupação do Magela, eu colocaria: olha, temos essa demanda, consideramos favorável, tem alguém que conhece algo que desabone, que proíba da gente aceitar essa associação? Se ninguém se manifestar, está aprovado. Eu acho que não precisa de uma votação, de uma maioria, tal. Eu acho que, assim, a gente já recebeu, a Magela achou favorável, eu achei favorável. Trouxeram para a reunião. Se ninguém for contra aqui, em princípio está aprovado. Agora, se quiser ampliar, coloca lá, vê se tem alguém contra. Eu acho que, atendendo os critérios, a gente pode aprovar aqui, pendente de alguém se manifestar contra, sei lá, em uma semana, tal, por algum, vamos dizer, não, eles são antiéticos, sei lá o que, tal, problemático, daí a gente para avaliar. Essa é a minha sugestão, Rogério. Ok. Pessoal, todos de acordo com essa sugestão do Cláudio? Vanderlei, Yasmin de acordo, Múcio. Ok. Tudo certo, concordo sim. Então, De acordo pessoal, eu também, vou de fazer acordo. Ô, Sidão, obrigado. Eu vou fazer isso então. Eu vou postar, eu vou colocar a carta no grupo, né, de WhatsApp e vou dar aí uma semana para alguém se manifestar com alguma. Não precisa ser nem no grupo, pode ser direto para nós, se não quiser expor, né, obviamente. Mas se alguém tiver alguma posição contrária, né, para se manifestar. Caso não, nós estamos considerando a aprovação da adesão do herbário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quero já adiantar que eu conheço, o professor Vanderlei também conhece a professora Ana Angélica, ela é uma pessoa muito atuante, muito bacana, muito ligada nessas questões socioambientais, né? Então, acho que tem todo o perfil que nós esperamos no nosso grupo. Vai lá, Júnior. Não, só acrescentar, né, que a Ana Angélica, de certa forma, no Rio, ela já com os órgãos, ela já pratica, de certa forma, né, o que a Aliança propõe. Então, eu vejo até com bons olhos, né, os trabalhos que eu já participei, que eu conheço, né, eu acho que vai ser muito positivo, né, a atuação do herbário aí, principalmente representado pela professora Ana Angélica. Muito bom, Júnior. Obrigado aí pelo reforço. Miguel, pois não? Não, só para reforçar aí, reforçar realmente aí a Angélica, eu acho que eu acho que ela já foi em todas as expedições da Mata Atlântica, não foi? Acho que ela merece Dos últimos 10 anos, acho que 50, sim. sei lá quantas que já teve. Então eu conheço ela e realmente parabenizar ela, né, por essa vontade aí, né, de estar com a gente aí nesse grupo aí e tal. Então, tranquilo. Eu acho que essa ideia do Marete também é boa aí, né, porque vale para todo mundo, né, essa questão aí de dar um ok, né, porque no fundo a gente sabe quem tem potencial, quem não tem, mas eu acho que é importante essa regra aí que acaba valendo para todo mundo, né? Eu acho que tranquilo aí, bola para frente. Ok, Magela, então. só quero Fala. acrescentar uma coisa aqui, que a Ana Angélica nunca mais esqueceu do Miguel. Né? Já que você falou, porque você foi jurado do concurso de foto da expedição, e aí você falou que a foto não está respirando. Porque o Miguel, fotógrafo, né, internacional, e aí ele fez um comentário que a foto não estava respirando. Ela fala nisso até hoje. Tá. Foto Não respira, né? Foto tem que respirar, tá certo. Obrigado. É a lembrança aí, obrigado. Valeu, Vanderlei, um abraço. Virou quase um meme da expedição isso aí. Assim, só porque a gente fala as coisas, talvez as pessoas não saibam, né? Durante a expedição, que é o curso de campo que nós ofertamos, nós temos uma estratégia para estimular as pessoas a observarem com mais atenção a natureza, que é criar uma brincadeira, um concurso de fotografias, né? Então a gente cria lá as categorias e as pessoas
ao participarem da brincadeira, elas aguçam muito mais a capacidade de observação delas. Então, isso é uma brincadeira, mas é uma estratégia mesmo que a gente usa para que as pessoas fiquem mais ligadas nas trilhas e tal. E aí a gente faz sempre essa brincadeira no último dia, é sempre muito interessante. Mas legal pela lembrança aí. Pessoal, o próximo tema que está aqui na minha agenda é a nossa participação no SAPIS, né? Nós entendemos que o SAPIS, já conversamos sobre isso em outra oportunidade, né? É uma grande oportunidade de dar visibilidade à aliança e até buscarmos novas adesões, né? E nós, então, precisaríamos discutir sobre como, até pelo prazo que nós temos para propor ações, como nós poderíamos atuar de forma mais efetiva, né, mais eficiente durante o SAPIS. Nós temos algumas possibilidades, né? Eu já vou trazer aqui as minhas sugestões, minhas opiniões. Uma possibilidade seria fazer um evento paralelo da aliança, o que eu acho que demandaria uma participação, uma organização muito maior nossa, né? Eu já adiantei para o Cláudio que eu acho que é muito interessante o que a organização do SAPI está abrindo como oportunidade as rodas de conversa, né? Seria uma estratégia para a gente apresentar a aliança mais formalmente. E, como o Vanderlei já adiantou, o Vanderlei está liderando um processo pelo GAP, pelo Brasil Verde, de indicação de uma oficina e de um GT. E que eu sugeri a ele, assim como eu quero trazer para vocês, né, que essas indicações de entidades que são vinculadas à aliança sejam feitas pela própria aliança também, né? Agregando, então, inclusive outras pessoas que quiserem ou puderem contribuir de alguma forma. Então, nós teríamos essas possibilidades, né, de atuar, né, mais efetivamente no SAPIS. Eu acho que o ponto principal seria, de fato, a gente ter a oportunidade de apresentar a ideia da aliança para o público do SAPIS, né? Eu acho que esse é o ponto principal, aí, central, para que a gente possa buscar novas adesões, fortalecer o movimento, né? Ah, eu acho que o Vanderlei podia apresentar a proposta, Vanderlei, que você sugeriu, e a gente amadurece, vê se tem outras propostas, enfim. As palavras do Sim, Vanderlei. Magela, obrigado. Eu até fiz uma apresentação, mas eu acho que explicando a proposta tanto da oficina quanto do GT, né, eu acho que vai ficar melhor, né? Eu acho que a apresentação, né, fica muito formal, eu acho que eu consigo explicar melhor, né, do que a gente propôs aqui lendo e trazendo os principais pontos. Primeiro, só para deixar, para quem não conhece nosso trabalho no GAP, do Grupo Brasil Verde junto com o GAP, né? O Marés teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, quando foi da banca da minha tese, sobre a avaliação de conflitos, né? Matriz de conflitos da conservação. Então, a nossa proposta é uma oficina que tenha, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com planejamento de unidades de conservação, avaliação multicriterial por meio de uma matriz de hierarquização. Então, nós tivemos um trabalho na pós Lato Sensu, em que a gente atua, eu, professor Magela, em que a gente trabalhou com um aluno a criação de uma matriz para decisão multicriterial, né, para qual categoria, ou se essa área deve ser uma unidade de conservação ou não. Então, essa metodologia ela surge quando eu fui convocado para fazer uma perícia no município em que o prefeito, né, queria desafetar uma área protegida. Ela não atendia, né, não era uma unidade de conservação, mas era um parque municipal,
Então, o Ministério Público, né, convocou a ARPA me chamou e eu fui lá, então, fazer essa perícia, e é um caso muito interessante, porque é uma unidade de conservação numa região kárstica, né, e segundo eles, era uma vossoroca gigantesca, eram mais ou menos aí uns 40 campos de futebol, vamos colocar assim, só que uma floresta que afundou. Então, a floresta Cerrado, Transição Mata Atlântica ali, dentro de uma imensa vossoroca, e eles queriam, então, aterrar aquilo tudo. A gente verificou diversidade de espécies vegetais, diversidade de aves, nascentes dentro dessa, entre aspas, vossoroca. E aí a gente resolveu, assim, para deixar bem claro para o Ministério Público, na nossa decisão, a gente criou essa matriz com os objetivos do SNUC, e eu e mais uma outra especialista, colega de trabalho, né, a gente, então, fez uma avaliação de 0 a 9 com os objetivos do SNUC, se ela atendia aqueles objetivos, né? E depois, se ela tivesse passado por um processo de criação, então, para a unidade de conservação, que seria o ideal, em qual unidade que ela encaixaria. Então, essa matriz surge aí, né, numa perícia que a gente trouxe para a academia, agora a gente está tentando levar essa matriz, né, no SAPIS, de uma forma participativa, né, com a proposta da sociedade civil organizada, né, povos, comunidades tradicionais, que porventura estejam inseridos nesse processo, gestores de unidades, órgãos públicos, enfim, as partes interessadas para fazer essa avaliação multicriterial. Então, a nossa proposta, primeiramente, né, é essa matriz de criação. Será que essa área ela se destina a uma unidade? E essa área, e se é uma unidade, qual seria? Então, para isso, a gente vai ter que ter um momento, né, de, vamos dizer assim, esclarecimento para as pessoas sobre as unidades, né, de forma objetiva, né, fazendo uma introdução sobre. Depois a gente trabalharia, então, individualmente, com cada pessoa teria um estudo de caso, alguns estudos de caso repetidos, porque depois nós formaríamos grupos. Então, a pessoa recebe, ela vai fazer essa avaliação multicriterial sozinha, depois no grupo dela, que é o mesmo estudo de caso, a gente estava pensando aqui em vários estudos, né? E essas pessoas se juntariam para discutir os valores que elas, né, apontaram. Então, essa matriz, ela traz as características, primeiro, do SNUC, e depois ela traz as características das unidades, né? Para ser uma reserva extrativista, o que essa unidade tem que ter, né? Essa área tem que apresentar. Então, aí depois o grupo discute, e aí faz uma plenária, com os estudos de caso, e depois faz uma leitura crítica, né, da metodologia, para ver se essa metodologia realmente pode ser utilizada, deve ser utilizada para a decisão. E a segunda seria, então, baseada na matriz de conflitos, e as pessoas também teriam estudos de caso, e em que seria apresentado várias características de uma área, né? E essas áreas, então, com vários tipos possíveis de conflitos. E a ideia é um outro trabalho que nós desenvolvemos também dentro da academia e levar para o poder público, né, na decisão, é justamente entender quais são as causas dos conflitos. Então, nós fizemos um estudo de caso lá na Serra de Boa Esperança, no Parque Estadual da Serra de Boa Esperança, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, que serviu de modelo para a gente aplicar, né? Em que a gente fez essa atividade no Conselho Gestor, com os participantes, representantes de vários setores da sociedade ali, e eles puderam, então, apontar quais eram os principais conflitos e quais eram as principais causas desses conflitos. E depois, quais são as estratégias que eles entendem para amenizar esses conflitos que existiam ali. E aí foi interessante porque depois a gente conseguiu associar conflitos às causas e o que poderia ser feito para amenizar. O interessante desse trabalho é mostrar que se a gente conseguir atuar nas causas,
né, a gente consegue amenizar consegue melhor, né, amenizar os conflitos mais intensos. Então, Perdemos a conexão, né, Vanderlei? diferentes. Então, essas são as duas aqui oficinas, né? Eu fiz um que eu vou disponibilizar no grupo. São duas, Aqui. Jura, são duas oficinas ou é uma oficina Não, com duas desculpa. partes? É uma oficina com duas partes. Desculpa. Tá. Então, assim, a ideia é que seja participativa, que seja dialogado, tanto a matriz de criação, né, de planejamento, quanto a matriz de conflitos, para que todos possam participar e contribuir também com o aprimoramento da metodologia, né? Bom, em síntese, essas são as duas, essa é a oficina, tido com duas partes, e o grupo de trabalho, a gente pensou num grupo de trabalho que traz múltiplos usos da biodiversidade, áreas protegidas e territórios socioecológicos, esse seria um grupo de trabalho, que a ideia é promover o diálogo, a reflexão e o intercâmbio de experiências, pesquisas e práticas relacionadas à conservação da biodiversidade associada aos múltiplos usos dos territórios socioecológicos, com foco na inclusão social e na justiça ambiental. Então, a ideia é discutir diferentes concepções de conservação em contextos de uso social dos recursos naturais, analisar experiências de gestão de áreas protegidas que conciliem a conservação e modos de vida locais, debater os conflitos socioambientais e estratégias de mediação em território socioecológico, compartilhar práticas políticas públicas voltadas à inclusão social em áreas protegidas e zonas de amortecimento, e estimular abordagens interdisciplinares participativas no planejamento e na gestão. Então, a ideia, a gente colocou aqui cerca de 8 temas, que é a conservação da biodiversidade de múltiplos usos do território, o território socioecológico e governança ambiental, povos e comunidades tradicionais em áreas protegidas, OE, uso sustentável da biodiversidade e sociobiodiversidade, conflitos socioambientais e justiça ambiental, cogestão e gestão participativa, agroecologia, extrativismo e conservação, políticas públicas e inclusão social em áreas protegidas. Então, novamente, um grupo de trabalho amplo, tanto para gestores, técnicos, integrantes do terceiro setor, representantes de povos e comunidades tradicionais, podem participar e devem participar, porque a gente já pensou numa forma ampla, né, de um GT com temas mais amplos. Então, em linhas gerais, são essas as propostas, né, vou disponibilizar no grupo também para contribuições que, porventura, surjam aí ou dúvidas. Mas, desde já, coloco aqui, né, para um maior esclarecimento sobre as duas atividades. Obrigado, Vanderlei, pela síntese aí, seu objetivo sintético. Obrigado. Eu sempre Bom, sou, desculpa. Eu abro aí para esclarecimentos, pessoal, perguntas, sugestões. Cláudio, por favor. Então, eu acho que essa ideia da oficina, embora não seja 100% o que está proposto como um treinamento, ela é bastante interessante, né? A proposta lá do SAPIS é que a oficina é um tipo de minicurso na prática, né? Com coisas mais práticas. E aí acho que dá para justificar pelo fato de já ter uma metodologia proposta, etc. e tal, mas vocês vão avançar e fazer testes, né? E, portanto, eventualmente melhorar aí a forma de aplicar. Assim, eu conheço o trabalho básico e parabenizo novamente pelo Vanderlei ter liderado isso aí. Eu acho que o grupo de trabalho, eu senti ele um pouco aberto demais para o objetivo, né? Como o evento dos RAPIs todo já tem 9 eixos temáticos aí, quer dizer, o grupo de trabalho, ele idealmente deveria focar em 2 ou 3, ou, né, preferencialmente a partir de 1. E lembrar que o grupo de trabalho ele tem 2 componentes importantes. Ele tem que ser composto de
trabalhos ou relatos de experiência também aprovados pela comissão científica, né? Então, em teoria, não precisa, o proponente da atividade grupo de trabalho não precisa ser responsável por ter todos os trabalhos ou relatos de experiência apresentados. Então, outros podem ser alocados no grupo de trabalho, mas eu acho que ele precisaria ser um pouco mais focado para poder se diferenciar como um dos enfoques dentro do SAPIS todo, né? Eu senti um pouco isso. E aí, a outra característica do trabalho é que ele tem um espaço maior de debate, né? Então, a ideia é de tirar uma espécie de produto, de recomendação, de documento, de sei lá o quê, mas a ideia é tirar algo que sirva não só para os anais, né, os trabalhos aprovados, relatos de experiência, vocês acho que sabem a diferença, né? O relato de experiência é menos formal, menos acadêmico, para permitir a participação de comunidades, né? Eles vão para os anais, em teoria, né, sendo aprovados, e agora as conclusões, acho que era interessante pensar em para que serve, né, para estimular mais pesquisa, para dirigir por uma política pública, para alguma coisa desse tipo. Então, tem essas duas características aí dos GTs que precisava, talvez, tomar em conta, e eu diria, assim, reduzir um pouco o foco, me parece, né? Agora, eu estou propondo várias outras atividades para o SAPIS, mesmo sendo parte do comitê organizador, eu tenho conversado com um monte de gente, né? Então, estou propondo várias atividades. Mas eu não entendi, então, a conclusão, Magela, seria que a gente apresentaria uma roda de conversa e endossaria outras atividades, essa é a ideia. Porque a roda de conversa ficaria mantida como o momento onde a gente vai falar o que é a aliança, né? Isso, Tá bom. isso. Eu acho que essa é a proposta que eu estou trazendo, claro, para a gente avaliar, mas Ok. eu acho que a ideia era essa mesmo, quer dizer, a gente ter o momento roda de conversa, que é o momento da gente apresentar a aliança e de fato, né, dialogar com o público, e, e qualquer um de nós que estivermos propondo coisas que fossem aprovadas aqui por nós, pela aliança, né, porque a gente, né, dentro do contexto, apresentasse isso como, por exemplo, Brasil Verde, GAP e Aliança, ou EASH, GECAP, Aliança, enfim, endossarmos. Isso seria uma forma de nós estarmos de forma transversal no SAPIS, eu acho que também seria interessante, em vez de ter um evento só, talvez, que nos exigiria mais. Então, é essa a proposta. Eu estou entendendo, então, o Cláudio Único se manifestou, não sei se alguém mais quer se manifestar, mas que a ideia da oficina, é claro, talvez, Vanderlei, você possa colocar, afinar, a partir do que o Cláudio disse agora, o GT, né, e colocar lá no grupo, e o pessoal dá ideias, sugestões, mas tudo bem a gente caminhar dessa forma, pessoal, dentro dessa proposta? Então, nós teríamos já, inicialmente, duas propostas da aliança no SAPIS, e aí, se o Cláudio também quiser e puder incluir alguma ou algumas das suas propostas também como aliança, isso, quanto mais a gente tiver presente, melhor, né? Participando aí ativamente do SAPIS. Eu não sei se os outros grupos de pesquisa estão se preparando, não sei, Yasmin, se os grupos ao qual você faz parte, o pessoal está se preparando para alguma coisa, alguma ação. Múcio também, não sei se está. A gente, desculpa, eu te interrompi. Pois não, Yasmin, fica à vontade. Enviou, na verdade, a gente está enviando ainda, mas a gente já praticamente elaborou uma proposta de sessão temática pelo Observatório de APAS. Eu com Guilherme Issa, a Cristiane Passos do Cefet, RJ, a gente fez uma proposta de sessão temática e eu sei que o OPAP também está se articulando, mas não sei como que está isso. Eu sei desses dois observatórios, né? Ok, fica aí, Yasmin, se vocês avaliarem que deve constar como aliança também, né? Fica aí o convite ou a indicação, né? Eu acho,
mas fiquem à vontade para avaliar isso, claro. Pois é, Cláudio. É, Obrigado, Yasmin. eu, como parte do comitê organizador, tenho que evitar me meter demais, mas não tem muito jeito, né? Então, acho que assim, eu andei provocando vários parceiros a apresentar propostas, mas voltando aí para esse espectro nosso, o Instituto Linha d'Água, que não é nosso membro ainda, mas com o OPAP, que também ficou aí como membro, que ficou como membro através do Sidão, né, embora a Camila não quisesse fazer essa referência, o Instituto Linha d'Água, a partir de uma conversa que eu tive com eles, e eu conversei depois com a Camila, estão pensando em algo ligado a essa ideia de parcerias público-comunitárias e tal, especialmente trazendo algumas experiências concretas, né, como o caso do Parque Estadual Délio do Cardoso, eventualmente o caso lá do Parque Nacional da Bocaina, com os caiçaras da Trindade, etc., né? Eu estou com a professora Sueli a Confrem, uma professora, a Madian Frazão, lá do Federal do Maranhão, e o Instituto Linha d'Água, tentando montar algumas atividades sobre governança por povos e comunidades tradicionais, mas aí focado nas reseques costeiras, né? Deve ser mesa redonda, não deve ter muito espaço, além de um evento paralelo, mas aí a gente pode conversar sobre isso. O Gelipac já está envolvido, né? Também com o ISPN e o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tentar trazer o MDA para discutir a questão. Esse primeiro vai tentar trazer a discussão com o ICMBio, né, como exemplo de gestão de reserva extrativista. E o outro com o MDA fazendo uma discussão sobre o Sistema Nacional de Territórios Tradicionais, né? E, além disso, tenho aí acompanhado e apoiado as iniciativas tanto do GELIPAC, que é aquele grupo secretariado, liderado executivamente pelo Luciano Cardoso, vai ter, junto com a RELAC Jovem, que é uma rede de profissionais jovens de áreas protegidas da América Latina, 2 dias prévios de um processo formativo, de encontro de jovens, e depois uma mesa redonda sobre povos e comunidades tradicionais da América Latina, propostas, né? E também, talvez, um simpósio e uma roda de conversa. Então, enfim, só emendei aí porque tem muitas outras coisas que a gente está articulando, obviamente, mas porque a Yasmin falou do OPAP, né? Eu aproveitei para mencionar isso, que eu não vou estar na coordenação, na preparação, porque não tenho conteúdo para tanto, mas foi uma das coisas que eu pedi ao Instituto Linha d'Água para trazer. E, do ponto de vista das coisas que eu estou envolvido, um resumo foi essas outras coisas, mas valia a pena também, Magela, a gente propor esse endosso que você está falando para o Luciano, né? Que está propondo uma série de atividades pelo Gelipac e articulando atividades com a RELAC também. Eu vou fazer uma breve uma síntese da nossa reunião lá no grupo do WhatsApp e coloco isso reforçando para os membros da aliança, né, a importância de nós citarmos e, dentro do possível, né, eu acho que não precisa ser apenas ações de instituições ligadas à aliança, né? A aliança pode estar apoiando, endossando, acho que a palavra que o Cláudio usou é a mais coerente, né? Endossando essa atividade, mas acho que a gente tem que aproveitar de fato o máximo de eventos que conseguimos para que a aliança de fato, né, se popularize nesse momento. Então eu vou colocar lá, em princípio, podemos aprovar, então, essa proposta da oficina e do GT e outras propostas que aparecerem, a gente vai aprovando, o pessoal encaminha, citando a aliança como parceiro, como proponente, parceiro, como apoiador, seja lá o que for. Pode ser assim?
Sim, pode. Obrigado, Yasmin também teve que sair, né? É isso, né, pessoal? Vamos lá. É, Bom, então eu acho que com relação. Só me esclarece, Cláudio. Eu vi a live lá e tal, mas para roda de conversa, o prazo também é dia 19 e é o mesmo formulário. Porque a roda de conversa não estava naquele documento inicial, né? Tá, Eu sim. não lembro. É dia 19. Eventos paralelos aqui não estava, eventos paralelos é 19 de março. Mas a roda de conversa vai passar pela comissão científica e, portanto, é 19 de fevereiro, só que vai ser uma avaliação um pouco mais leve, né, em relação à aprovação. Então, desculpa. Né? Não, não, sobre a sua pergunta era isso. Faltou a gente conversar sobre atividades 2026, né? Que Não, ainda seria... está na pauta. Não estou encerrando, não. Não estou encerrando, não. Estou encerrando só o tema SAPIs. Deixa eu. Então, todos de acordo, eu faço a submissão da proposta da roda de conversa e o Vanderlei faz aí a submissão da oficina e do GT após o aprimoramento. Podemos caminhar assim e tentamos estimular os colegas a fazer outras propostas, outras proposições. Ok? Tudo bem? Beleza, então. E aí, o outro tema de pauta que nós temos é o que o Cláudio lembrou, que é alguma proposta de atividade para 2026, né? Qual seria a proposta de atividade que nós teríamos aí para 2026, seguindo aquela perspectiva de termos anualmente uma ação, pelo menos, né? E nós já temos algumas propostas e uma bem adiantada, né, que é a proposta que foi trazida pelo Miguel, de termos alguma ação mais específica sobre áreas urbanas e periurbanas, né? O Miguel já até colocou no papel, já encaminhou para nós, já teve uma conversa, acho que prévia com o Marete, né, a respeito. Eu deixo vocês, então, à vontade para a gente discutir esse tema e ver como podemos avançar de fato, objetivamente nessa proposta. Miguel, fica à vontade. Microfone, Miguel, está desligado, seu microfone. Agora a bola está comigo, né? Isso. Pessoal, não, essa atividade seria um tipo o que aconteceu ano passado, né? Uma apresentação e um debate, e alguém que vai comentar e tal. Quer dizer, como foram os outros eventos que a Aliança promoveu ano passado, não é isso? Eu acho. Sobre as áreas protegidas urbanas, né? Desafios e oportunidades, ou sei lá, a gente inventa, coloca depois aí. Mas seria o tema seria esse: áreas protegidas urbanas e periurbanas, verdes e azuis, né? Eu faria, de repente, uma apresentação e tal sobre o tema, tal, e aí aí o Marete, né, faria os comentários ou o debate, ou enfim, aí tem que ver quem que vai estar participando disso, né? Miguel, a gente vai tentar aquela data, né? Eu fiquei aguardando você confirmar o horário, só que a gente Tá. combinou eu, você e o Magela, mas Tudo bem. a minha sugestão seria a gente fazer uma coisa tipo 1 ou 2 dias com várias pessoas apresentando, né? E aí a gente pode ter também esse sistema de apresentar e debater, mas a minha sugestão seria preliminar para a gente avaliar, né? Da gente chamar 2, 3 pessoas num dia, talvez 2, 3 no outro, se for necessário, se a gente achar que não é, a gente resume num dia, mas fazer assim, tipo, 2 dias seguidos, uma coisa concentrada, e falas menores, né? Falas de 15, 20 minutos, tal, e não palestras muito longas. Mas acho que manter esse espírito de trazer um pouco a academia e a prática juntas, né? Acho que e esse foco, sim, o foco você tem toda a razão, seria esse. Por isso a ideia de conversar com você, né?
E a partir daí, a gente pode pensar, até pelo que o Múcio Figueiredo mencionou, aquela sua outra ideia de daí criar um grupo de trabalho e produzir material para publicar, né? Mas eu acho que nesse primeiro evento, o ideal era a gente pensar talvez numa espécie de mini simpósio. Eu sugeriria a gente começar a pensar com formato tipo 2 dias com 3 falas e mais umas pessoas debatendo tal. Mas Mas falas mais curtas, né? esses 2 dias aí, esses 2 dias que você está propondo, seria algumas horas, né? Tipo, uma à noite e num dia, e depois no outro dia, ou na segunda e quarta, ou segunda e terça-feira, ou é seguido, ou é uma tarde toda, porque durante o dia o pessoal trabalha e tal, nem sei se vai ter, né? Seria mais à noite, né? Minha dúvida é A só gente essa. pode daí conversar os detalhes, mas Tá bom. eu penso que a experiência que tem funcionado é essa de pegar fim da tarde, né, e começo da noite. Não avançar muito tarde na noite que o pessoal cansa. Mas a gente podia pensar, sei lá, das 6 às 9, né, algo assim. Mas, enfim, eu acho que não precisamos acertar esse tipo de detalhe aqui nesse Tá coletivo. bom. Eu vou pensar numa proposta, tá? Do que a gente conversou agora. Mas aí a gente vai conversar com mais calma aí, né? Quando a gente marcar aquela data lá Mas enfim, eu entendi, eu captei a mensagem aí. Eu acho que dá para fazer uma coisa legal, sim. Vanderlei, fica à vontade. Não, eu levantei porque eu queria entender, assim, se a gente vai manter o formato de daquele vários encontros, né? Vai ser um encontro mais um recorte, né? E dedicado mais, vai ser, como é que está pensando assim ao longo do Dois. ano? Não, Dois só dois. encontros, dois encontros seguidos, né? Ah, não, tá. Porque aí então a gente tem que encaixar mais eventos depois para não ficar também esse ato, é isso que eu estou entendendo? Pode ser outros depois, né? Tá, Ok. não, entendi. É só para tirar uma dúvida mesmo a respeito. Pode falar, Cláudio. Não, o Vanderlei, acho que o Major talvez fale mais coisas aí, mas a ideia é a gente combinar, por exemplo, já tem uma tarefa que é essa que eu comecei, na verdade, consultando as pessoas, foi indo e acabou sendo também uma atividade da aliança, né? Que é de fazer uma série de artigos, de preferência algo em torno de cada mês, mas não tem uma periodicidade formal, nos próximos, sei lá, 18 meses, né? A gente começou em dezembro e a ideia é tratar temas de áreas protegidas e conservadas que tenham a ver com o debate do SAPIS e depois, principalmente, o do Conselho, do Congresso Mundial, né? Então, já tem aí uma lista de pessoas que se propuseram, se você quiser, inclusive, propor o tema de conflitos depois do SAPIS e tal, podia ser um desses temas, assim por diante. Aí seriam artigos de difusão no ECO. Então, essa é uma atividade que está sendo assumida como atividade da Aliança e tem 2026 e vai até 2027. Né? A outra foi o que nós acabamos de falar, o SAPIS, né? Então, o SAPIS, nós temos aí 2, 3, 4 atividades da Aliança no SAPIS, né? Então, acho que essa atividade aí com o Miguel, a conversa preliminar, seria da gente tentar fazer algo antes do SAPIS, né? Por isso a ideia de fazer algo mais concentrado. Aí vamos discutir com o Miguel, ele que vai liderar, mas Magela e eu, para a gente ver se faz aí 1 ou 2 dias, ou quantas horas, essa discussão que o Miguel estava trazendo, mas nossa proposta inicial seria pensar em fazer, sei lá, em março ou abril, né? E aí seria anterior ao SAPIS, o que nada impede do Miguel, por exemplo, liderar o propósito de atividade do SAPIS também, como produto dessa conversa, por exemplo, até uma ideia, ou depois conversar com o Figueiredo aí e pensar num artigo, colocar dentro dos temas de artigos que o Figueiredo estava pensando nos diálogos de 25. E
Caberia, eventualmente, acho que aí eu não vou falar, mas deixar ver se o Magela está pensando, a gente pensar em outras atividades mais para o segundo semestre, desse tipo de webinário ou coisa assim, de live, né? Estou certo, estou errado, professor Magela Salve? É isso mesmo, Miguel, o Cláudio. E eu acho que a ideia é nós termos duas atividades extra, né? Essas outras que o Cláudio já mencionou, né? Porque também, de fato, nós estamos todos muito focados em várias ações, né? O próprio SAPIs vai exigir muito da gente e tal. Mas a gente precisa, Miguel, botar isso num formato concreto, assim. Serão X dias, com Y palestrantes, nos dias tais, isso vai. Nós vamos buscar de novo, talvez incluir isso como projeto de extensão de alguma instituição ou do próprio Sudeste NG, como foi feito. Aliás, só dizer para vocês que nós já finalizamos o relatório do último evento, né, do Diálogos, vamos emitir os certificados de participação de todo mundo, né, tanto de palestrantes, debatedores. A partir de amanhã eu vou começar a cuidar disso, né, enviar para vocês. Então a gente precisa desses detalhes, sabe, Miguel? Assim, concretos. A proposta é essa, com título tal, para ocorrer nos dias tais, com os seguintes. Precisamos saber se Tá. vamos chamar o ICMBio ou não para essa ação, né? Ou se vai ser uma ação só da aliança. Isso para ocorrer no primeiro semestre. E eu, particularmente, tenho uma proposta para o segundo semestre, mas não vou colocar aqui hoje para a gente não pulverizar demais. Acho que nós podemos focar nisso que a gente já conversou aqui e talvez, depois que isso estiver pronto, ter uma segunda proposta para o segundo semestre, também aí de trazer aí para vocês, né? Ou de ouvi-los também para propostas para o segundo semestre, né? Pode ser, e aí eu acho que seria legal a gente ter um prazo, Miguel. Ah, Talvez a gente está com uma reunião prévia marcada para o dia 26, não é isso? Isso. Vai manter essa reunião dia 26? Que horas? Como é que é isso? 17h30, né? Que o Magela, que o Marete estava. Você pode? 17h30? Eu posso. Então Seria tá. exatamente depois da outra reunião da lista verde, né? Que o É Magela pediu 26. para adiar meia hora. E agora eu vou até ter que falar nessa reunião da lista verde sobre o SAPIs, né? Então, seria 17h30, a partir daí a gente continuaria nós três fora da agenda que eu Tá. e o Magela temos, né, da lista verde. A Então, minha única receio é atrasar, né, Cláudio? Você acha que até 17h30 conclui a reunião? Ou é mais seguro a gente colocar a nossa 18 horas? Na verdade, o Miguel propôs 18. Eu que não, não gosto de trabalhar muito à noite, né? Estou tentando evitar, mas pode ser 18 horas, então. tá ok. Já estou mandando Ok, convite para vocês aqui. E aí beleza, eu já venho com uma pré-proposta, tá? tá ótimo. Tá bom? Maravilha, pessoal. Então, das pautas que nós tínhamos são essas, né? Se alguém tiver alguma coisa a mais a colocar, alguma questão. Senão, eu acho que nós poderíamos tentar fazer uma reunião mensal. O que vocês acham? Eu acho que seria legal, né? Ou sobrecarrega, enfim, Não, acho que tá bom. Para mim. Também concordo. até para nós não perdermos o vínculo, né? Vamos já tentar deixar marcado uma reunião para daqui a um mês aproximadamente. Como é que vocês estão de agenda aí no dia 10 de abril, nesse horário novamente? Vou priorizar quem está na reunião, De, né? Acho que de abril? Não seria de março, não? Perdão, 10 de março, desculpa, 10 de março. Não, por mim tudo bem. Se não surgir uma outra coisa mais importante, né? Mas acho que. Qual o horário? Brincadeira, né, Miguel? Brincadeira, Você né? é fundador, você tem que priorizar a aliança. Qual o horário? Tô brincando. Eu sei, eu sei. Qual o horário? Eu acho que o mesmo de hoje. Nós começamos às 17 horas, né?
Então, se vocês estiverem de acordo, posso agendar aqui 10 de março às 17 horas? Na terça-feira vai ser complicado para mim. Eu leciono à tarde nesse semestre, então na Dia terça, 11, então, dia quarta-feira. 11 pode ser. Aí O dá. Vanderlei também não pode terça, então quarta. Pode ser para você, Cláudio? Quarta? Então, vamos fazer na quarta, dia 11 de... Eu já vou agendar aqui e mando para vocês depois, ok? De terça a quinta eu não posso, cara. Infelizmente, tem aula à tarde. Tá? Terça a quinta ou terça e quinta? É que eu dou aula terça, quarta e quinta. Ixi, eu sou terça e quinta. 5 horas? Não, às 5 horas eu acredito que só a extensão tem a extensão curricularizada, mas eu acho que dá para sair um pouquinho mais cedo. Eu te autorizo como coordenador do curso. Pronto, tá tudo certo. Chefe é chefe. Chefe é chefe. Nas quartas-feiras, talvez de vez em quando eu tenha algum impedimento aí, que eu tenho reuniões familiares. Bom, o que a gente faz então, pessoal? Mantém dia 11. Mantém dia 11. Se surgir algum problema, a gente adapta isso. Tá, 11 de março, às 17 horas. Vamos tentar, fazendo reuniões mensais, a gente pode fazer reuniões mais objetivas também, né? Não precisa ser de 2 horas, pode ser Sim, reuniões claro. mais 1 objetivas. hora. Acho que 2 horas cansa. Melhor 1 hora mesmo, já definido as coisas assim. Então, ok, tá agendado aqui, depois eu coloco lá no grupo, próxima reunião dia 11 de março, para avançarmos, para avaliar tudo isso que a gente discutiu, na verdade, né? Ok, pessoal, então, acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu quero agradecer muito aí a parceria de vocês. Acho que a gente está construindo um movimento que tende a se consolidar muito aí nos próximos dias. Vou fazer uma síntese disso tudo que nós conversamos, coloco lá no grupo do WhatsApp e vamos ver como o pessoal reage também sobre as nossas propostas, ok? Beleza? Eu vou parar a gravação. Miguel, queria falar com você rapidinho, se você puder ficar aí. Tá, fico. Beleza, vou terminar a gravação aqui, gente. Então, boa noite, valeu, obrigado.